Tem surgido nos últimos dias diversas notícias que os caminhoneiros vão entrar em greve novamente a partir do dia 1º de fevereiro. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre isso. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você que, assim como eu, é apaixonado por logística. Desde o início desse ano de 2021, temos visto na mídia diversas notícias falando sobre a possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros a partir do dia 1º de fevereiro, próximo agora, na próxima semana. Essa notícia trouxe de volta as imagens na cabeça da gente daquela grande paralisação que teve no mês de maio de 2018, onde ficaram quase 3 semanas parados e chegou a faltar gasolina, alimentos e outros produtos nas prateleiras de todo o Brasil. Será que isso vai acontecer novamente? Para começar, vamos aos fatos. O presidente da Associação Nacional de Transportes Autônomos do Brasil, a ANTB, José Roberto Stringassi, ele disse para o Estadão que a greve vai acontecer devido à alta do preço dos combustíveis. E com isso, ela deve ser ainda maior do que a que foi em 2018. Um outro problema alegado por ele é a famigerada tabela de fretes, que ela foi implementada em 2018 ainda pelo ex-presidente Michel Temer, que mesmo implementada, ela efetivamente nem chegou a sair do papel, digamos assim. Para muitos caminhoneiros, ela nunca aconteceu realmente. A ameaça de greve ela é baseada no apoio expresso que os caminhoneiros deram para o atual presidente Bolsonaro. Nas paralisações de 2018, era comum a gente ver faixas apoiando o então pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro, e alegando que eles estavam junto com o Bolsonaro para essa eleição. Então, agora é o momento deles cobrarem o apoio do presidente e que o presidente participe e ajude a categoria nas reivindicações das coisas que eles querem. Eles desejam que o presidente esteja presente pessoalmente nas negociações, justamente porque sempre apoiaram o presidente desde o início da sua campanha presidencial. Essa associação, a ANTB, ela afirma representar cerca de 4.500 caminhoneiros em todo o Brasil. Já o Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, CNTRC, também apoiando a greve, ele diz que representa em torno de 40 mil caminhoneiros em todo o Brasil. Eles dão suporte para essas falas do presidente da ANTB e apoiam a greve, dizendo também que a categoria dos caminhoneiros está bem inflamada e prestes a parar a qualquer momento. Por outro lado, a Confederação Nacional dos Transportes Autônomos, CNTA, é contra a greve. E eles afirmam que não é o momento de paralisação. Então a gente tem aí essa salada de associações e letras, umas para um lado, outras para o outro. Ainda não se tem uma coisa muito clara se realmente vai acontecer ou não. Para tentar conter essa crise, antes que essa fagulha realmente vire um grande incêndio de grandes proporções, difícil de tomar conta, o governo já agiu logo de cara e fez algumas medidas que tenta apaziguar a categoria. Vamos lá as medidas. A primeira é a prioridade para os caminhoneiros e funcionários do setor de transportes na fila da vacina para a Covid-19. Apesar de ter falado que isso vai acontecer, ter colocado até num documento que é prioridade colocar isso, não foi divulgado um cronograma de vacinação ou quando que vai, em que ordem é essa prioridade. A categoria é prioritária, mas não foi bem explicada quão prioritária ela é, digamos assim. Outras ações foram suspensão do imposto de importação de pneu. Ele era 16% e agora passou a ser zerado. Então pode ajudar a reduzir o preço do produto que tem subido drasticamente nos últimos dias. E quem trabalha com transporte aí tem notado o preço do pneu realmente é uma dificuldade muito grande para os caminhoneiros. A tabela com o piso de frete, ela teve um reajuste renunciado também na semana passada, que ela variou em alguns valores, e o máximo que foi 2,5%, dependendo de cada categoria de carga e de tamanho de veículo. Então teve um reajuste, já foi divulgado no site do Ministério, e apesar de tudo, ainda há uma disputa no STF sobre a legalidade dessa tabela. Como eu disse, ela está implementada, ela é regulamentada, mas na prática existem muitos caminhoneiros que nunca conseguiram negociar o frete nela. O ministro Tarcísio de Freitas também falou sobre uma revisão das multas por sobrepeso nos eixos. Então, pode revogar algumas multas e até mudar a regra para o futuro sobre a questão do sobrepeso nos eixos das carretas em transporte. E uma outra coisa é, de acordo com o próprio ministro,
As novas concessões vão ter estradas melhores e pedágios mais baratos. Essa aí a gente vai precisar de aguardar para ver, porque estamos aguardando quando vão vir realmente as concessões de rodovias. Com todos esses pontos levantados, o governo se diz tranquilo e acredita que não vai ter greve. Apesar disso, nada foi falado sobre o preço do combustível, que, de acordo com a Petrobras, hoje ele flutua de acordo com o mercado internacional. Então, tanto o diesel quanto o gasolina, o etanol, eles são reflexos do preço internacional. Com o aumento do dólar, acaba que aumenta também o combustível. Vamos lá. Os fatos estão expostos aí, o que os caminhoneiros acham, o que o governo já começou a fazer para conter essa greve. E aqui eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, baseado nos fatos e o que eu tenho visto no mercado. E assim, eu não quero transformar esse vídeo numa disputa política nem nada, é simplesmente uma observação dos fatos e do que vem acontecendo. O ponto é, eu não acredito que a gente vá ter greve nos próximos dias. Ela pode acontecer, mas não acredito que vai acontecer. E aí vou explicar os motivos agora. Eu conversei com diversos motoristas que estão no trecho aí, trabalhando, viajando no dia a dia, e o que eles me passaram é o seguinte: eles estão totalmente contrários a essa paralisação, porque já é ruim para eles estar trabalhando nessas condições de diesel caro, de pneus caros e tudo mais. E como eles dependem do trabalho, se paralisar, eles param de receber. Então, cada dia parado é um dia sem receber o frete. Por isso, paralisação, a maior parte dos caminhoneiros são contrários a ela. Um outro ponto muito importante que pode balizar essa greve é a questão do apoio popular. No início da greve de 2018, daquela paralisação, a população foi a favor dos caminhoneiros que lutavam pela redução do preço dos combustíveis e tudo mais, e a população esteve junto. Mas como ela se estendeu por muito tempo, começou-se a haver uma crise de falta de alimentos nos supermercados, falta de gasolina nos postos de combustíveis, e isso foi uma consequência muito dura para a população, que chegou a ter preços aumentando. Aqueles locais que ainda tinham estoque começou a aumentar os preços assustadoramente, e por isso, no fim da greve, a população já não apoiava mais a greve e queria o fim imediato para poder retornar à vida normal, a preços normais. Por isso, a população não vai querer passar por isso novamente. Além disso, com a pandemia, a categoria de motoristas, caminhoneiros, ela está em alta. Todo mundo se fala sobre logística, logística da vacina, logística de transportes. Por quê? Porque durante a pandemia, onde a maioria das pessoas teve suas atividades paralisadas, que puderam ficar em casa, e os supermercados continuaram abastecidos, farmácias continuaram abastecidas, a gente continuou tendo entregas de e-commerce, por exemplo. A categoria ela saiu valorizada durante o período da pandemia por não ter parado e ter mantido o Brasil, a economia funcionando por causa dessa não paralisação. Então, a categoria arrisca a perder esse apoio da população, essa valorização que foi conquistada ao longo da pandemia. No fim das contas, a greve ela não é boa para ninguém. Nem para o governo, nem para os caminhoneiros e, pior ainda, para a população. Por isso, eu posso até estar errado, mas acredito que a greve não deve acontecer. É apenas uma pressão que os caminhoneiros estão fazendo, justamente para testar aquela questão de ir puxando a corda e ver até que ponto o governo está junto com a categoria, até que ponto pode confiar no governo para atender às reivindicações da categoria. Até o momento nada foi falado sobre o combustível, mas eu acredito que se começar a se estressar muito ao longo da semana, antes da segunda-feira, novas medidas podem ser anunciadas pelo Ministério da Infraestrutura, Transportes e também pelo presidente. E aí, o que você acha? Será que teremos outra greve? Conta aqui para mim nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Já que você ficou até aqui, aproveita e já se inscreva no nosso canal e nos ajude a continuar crescendo esse canal. Toda semana temos vídeos novos com os assuntos do momento, conceitos sobre esse tema que é a logística e supply chain que tanto nos fascina. Um grande abraço e até o próximo vídeo.